Dia a todos, a todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse Axis às 10. É o primeiro encontro Axis às 10 de 2023. Então, é um prazer tê-los e tê-las aqui conosco. Temos pessoas aqui de todas as regiões do Brasil, pessoas da Argentina, pessoas que estão em Roma. Sejam muito bem-vindas, né, e bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, na verdade, eu pelo Axis e também pelo Axis Connect, eu e o Valmir Scaravelli. Daqui a pouco a gente vai se apresentar, não é? E eu vou pedir licença para já compartilhar aqui o slide. A proposta nossa hoje é exatamente falarmos, né, sobre a relevância da identidade para as instituições católicas. É um tema que nós vimos trabalhando nos últimos 10 anos, digamos assim, de forma mais específica, de forma mais atenta, e temos percebido, né, nos trabalhos feitos, normalmente esse trabalho está sob o guarda-chuva, né, de um programa de governança, mas nós temos percebido ao longo do tempo o quão relevante é esse trabalho específico da identidade, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais, né? Vamos, assim, aprofundar aqui um pouco hoje, apesar de ser o tempo curto, mas nós vamos trabalhar um pouco mais o conceito de identidade, a importância de um manual de identidade e assim por diante. Estamos aqui hoje, então, eu pelo Axis, o Valmir pelo Axis Connect. Muitos de vocês já me conhecem, eu sou um dos diretores aqui do Axis, meu nome é Sebastião. Eu tenho doutorado na área de políticas públicas, na área de governança, e exatamente esse tema de identidade ele está intrinsecamente ligado à questão de governança, daí o motivo de eu estar me dedicando mais a isso nos últimos anos, né? Tenho um currículo aí na área de educação, na área de meio ambiente, na área social também. Então, tem uma trajetória aí. Valmir, você quer se apresentar rapidamente aí, para quem não te conhece ainda? Opa, posso sim. Bom dia a todos. Falando rapidamente aí, né? Minha formação, eu sou matemático pela Unicamp, fiz análise de sistemas também, tive uma empresa de gestão empresarial durante 30 anos e, mais recentemente, fui secretário da Educação aqui na minha cidade, interior de São Paulo, em Itu, e ultimamente tenho me dedicado aí a desenvolver aplicativos que possam facilitar o entendimento de uma história a ser contada, como você pode facilitar para que essas novas tecnologias elas possam ser melhor utilizadas para documentar patrimônio, contar história, você poder utilizar essas tecnologias para disseminar uma informação com essas novas tecnologias. Então, praticamente é isso, assim, a minha história recente aí. Obrigado, Valmir. Bem, nós hoje vamos, ainda que rapidamente, como eu disse, né, lembrando que o formato aqui do Axis às 10, assim, nós temos de agora até às 10h40, mais ou menos, ou seja, cerca de 40 minutos aí de apresentação. Eu vou fazer uma parte, o Valmir vai fazer outra parte, e depois nós temos um tempo aí de 15, 20 minutos para perguntas e respostas, tá? Então, os senhores e as senhoras que tiverem dúvidas, curiosidade, anotem, por favor, lá no momento das perguntas e respostas, é só nos fazerem. Podem ser feitas com o microfone aberto, podem abrir o microfone e perguntar diretamente, ou podem mandar essas perguntas aqui pelo chat, tá? A ideia é falarmos sobre 5 tópicos. Primeiro, a questão da identidade institucional, né? Uma conceituação que vem a ser, na verdade, identidade institucional. Depois, a importância do fortalecimento da identidade para a governança das instituições. Como eu falei, a identidade está sob o guarda-chuva, né, de governança, mas tem um papel assim, muito relevante dentro de governança. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Depois, o que nós chamamos um documento importante, que nem todas as congregações têm, que nós chamamos de portfólio de identidade ou manual de identidade. Como é que a gente constrói isso? O que deve conter esse manual? Qual que é realmente a importância dele? E depois, com a contribuição aí do Valmir, o Valmir vai falar sobre o MAP 5D. O Axis e a Connect, né? Nós estamos fazendo realmente uma parceria muito orgânica para trazermos, né, como Axis Connect, uma
uma gama de soluções tecnológicas inteligentes para congregações, para o público católico, né? Então, hoje, especificamente, o Valmir vai falar um pouco sobre esse MAP 5D, que é uma ferramenta que pode ajudar muito na construção, na elaboração desse manual de identidade. E, fechando a apresentação, eu vou falar rapidamente sobre a importância da disseminação do manual. Ou seja, uma vez pronto o manual, como é que nós o disseminamos e qual é a importância dessa disseminação? Entrando já diretamente aqui, né, nessa conceituação de identidade, identidade, na verdade, são atributos que se repetem na instituição. Quando nós falamos também de identidade pessoal, né, da nossa pessoa, são atributos nossos que se repetem um dia após o outro. Na instituição é a mesma coisa. Esses atributos, né, eles são chamados aqui dentro desse conceito de identidade, eles são chamados de traços identitários, tangíveis ou intangíveis. Na verdade, então, a identidade de uma instituição, ela é composta de uma série, ou por uma série de traços identitários que alguns são tangíveis, outros são intangíveis. Para as congregações, exemplo de traço identitário tangível. Por exemplo, o hábito, que muitas congregações ainda utilizam, né? A cor do hábito, né? O crucifixo, que os religiosos ou as religiosas utilizam, lembrando que essa cor de hábito, modelo de hábito, tipo de crucifixo, material que compõe o crucifixo, variam de congregação para congregação, mas são traços tangíveis, né? Ou seja, traços materiais, e a maioria dos traços são intangíveis, ou traços simbólicos, né? Ou seja, que operam nesse campo simbólico, né? Nós estamos nos referindo aí, por exemplo, ao carisma, né? O carisma é o principal traço identitário, né, simbólico das congregações. Cada congregação tem o seu carisma, né? Isso vale, o que eu estou falando, vale para qualquer instituição, né, gente? Aqui nós estamos trazendo mais para congregações, para dioceses, mas vale também até para instituições laicas, né? Mas o conceito, então, dos traços intangíveis para as congregações está ligado, esse conceito está ligado realmente ao carisma, aos valores, aos princípios, né, que compõem aí todo esse construto, né, que se chama congregação, a congregação X, congregação Y. Então, esses traços é que compõem a identidade. Muito embora esses traços, evidentemente, existam em todas as congregações, esse trabalho que nós temos feito, e que o MAP 5D depois pode ajudar, ele está ligado, na verdade, à identificação desses traços. Por exemplo, aqui agora eu falei de 2 ou de 3, falei de crucifixo, falei de hábito, falei, por exemplo, de carisma, falei de valores e princípios. São categorias, né, de hábitos tangíveis e intangíveis, mas há muitas outras categorias e há muitos outros traços, propriamente dito, que vão se inserir em diversas categorias, né? Então, quando a gente fala de criar um manual de identidade, é claro que isso é feito, nós desenvolvemos um protocolo para esse trabalho, e aí é criado um grupo de trabalho dentro de uma determinada província, grupo de trabalho esse que vai se debruçar, não é? Sobre a vida da congregação, para identificar esses traços identitários, para clarificá-los. Isso é muito importante, por isso está sublinhado aqui. Como é que nós vamos entender hoje esses traços identitários que às vezes nasceram há 200, 300, 500 anos atrás, ou 1000 anos atrás? Nós atendemos congregações que têm mais de 1000 anos de idade, né? E um determinado traço identitário nasceu lá atrás, mas o que ele quer dizer hoje? Quais são realmente os significados, né, atribuídos a esse traço identitário? Então, trata-se de identificar, de clarificar e de reconhecer, ou seja, conhecer novamente, atualizar, trazer para o hoje, fazer uma leitura contemporânea, sem perder aí a tradição, sem perder a história, né? Mas a construção do manual de identidade, ela está focada nessas 3 ações de identificar, de clarificar e de reconhecer.
Uma vez feito isso é a primeira etapa, né? São elaborados conceitos e significados, né, por esse grupo de trabalho. É um grupo aí composto de 5 a 7, 8 pessoas, e com a ajuda, às vezes, de irmãs ou irmãos mais maduros, né, que às vezes já estão com esses traços mais bem apropriados, mais bem metabolizados, internalizados, né, dentro de si. Então, há aí, por escrito, né, uma elaboração de conceitos e significados com base em pesquisas internas e externas. Ou seja, todo o manual, todo o material, não é, o corpus de materiais que a congregação tem, normalmente, né, desde as constituições, livros da história da congregação, escritos do fundador, da fundadora, muitas peças, às vezes, do centro de memória que existem, enfim, todo um material existente, interno, né, que é pesquisado para que sejam feitas novas elaborações conceituais sobre cada um desses traços, e também pesquisas externas, evidentemente, né? Ou seja, aquela congregação ela nasceu num determinado ambiente, né? Num determinado momento histórico, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, quando estivermos falando sobre o MAP 5D. Então, é feita essa elaboração, essa ressignificação com base nessas pesquisas, né? Isso tudo é trazido. E aí é feito também um aprofundamento desses significados atrelados a esses traços identitários mencionados. Ou seja, com estudo, com pesquisa, com elaboração, com reflexão interna, esse aprofundamento nos significados, ele é construído e é escrito, é registrado, né? Normalmente aqui participam muito, realmente, como eu disse, irmãs mais maduras, né? Que já têm esses traços mais dentro de si, mais internalizados, né? Então, para este aprofundamento, é muito importante o papel das irmãs aí mais maduras. Qual que é a importância do fortalecimento dessa identidade? Para quê? Não é, afinal de contas? O que acontece é que, muitas vezes, quando a gente pergunta à congregação assim, qual é a sua identidade? Todas dizem saber, né, qual é a sua identidade. No entanto, muitas vezes, esses traços identitários, eles estão, digamos assim, espalhados em documentos diversos na congregação, em fontes, né, diversas, e, na maioria das vezes, eles não foram colocados juntos. E, na maioria das vezes, não houve realmente uma ressignificação, um aprofundamento, uma pesquisa sobre cada um desses traços identitários, né? Então, daí a importância desse manual, que é um trabalho específico sobre identidade. E aí, a identidade, ela compõe, na verdade, né, ela é uma parte muito importante do eixo que nós chamamos de eixo das bases do programa de governança. O nosso programa de governança ele trabalha com 3 eixos. Um eixo chamado de bases, um eixo chamado de operação e o terceiro eixo chamado de monitoramento. Esse primeiro eixo, então, as bases, como o nome está dizendo, ele realmente é o que embasa, né? Todo o programa de governança ele vai se embasar, na verdade, em diversas coisas, né? Sendo a principal delas os traços identitários. Nós estamos falando, então, de um embasamento calcado no carisma, nos valores, nos princípios, na espiritualidade, na missão da instituição. Então, esses traços identitários, eles compõem, na verdade, a principal base do programa de governança. A partir do momento que é feito esse trabalho, que essa identidade fica mais conhecida, mais fortalecida, isso traz um grande empoderamento para os religiosos daquela congregação. Nós temos percebido isso claramente. Ou seja, a partir do momento que eu tenho clareza de quem eu sou, isso tanto na esfera pessoal quanto na esfera institucional. A partir do momento em que eu tenho clareza de quem eu sou, de a quem eu pertenço, a quem eu estou ligado, né? A clareza da minha chamada afiliação ou identidade social, né? Eu me torno mais fortalecido, eu me torno mais forte, eu me torno mais seguro. A identidade, então, ela está presente, na verdade,
ela deve estar, né, deve se fazer presente em toda a estrutura, em todas as obras da congregação. Né? Isso é algo importantíssimo. A identidade não é só no papel, a identidade, na verdade, ela tem que se materializar. Né? Bem, o manual propriamente dito, né? O que é esse manual? Eu já disse um pouco, é um compêndio, né? Na verdade, é um código com todos os traços identitários caracterizados, explicados, aprofundados, explicitados, os traços e os seus significados. Né? Todas as elaborações ligadas à identidade vão compor esse manual de identidade. Então, é um outro documento institucional muito importante. Por favor, né, não confundir o manual de identidade institucional com o manual de identidade da área de comunicação e marketing, né, com o manual da marca. Tá? Desculpem. É muito importante isso também, evidentemente, da área de comunicação e marketing, mas aquilo ali é o manual de identidade visual, não é o que a gente chama de identidade institucional. É claro que a identidade visual é parte, traço identitário também do manual de identidade institucional. As coisas são interligadas, né? Bom, todas as elaborações, então, ligadas à identidade vão compor o manual. As pesquisas, tanto em fontes internas quanto fontes externas, são fundamentais. Eu já mencionei aí, né, o tipo de documentos internos e também os documentos históricos externos, que vão, digamos assim, dar o pano de fundo do surgimento, do desenvolvimento, né, das congregações. O manual ele vai lançar mão de conceitos, de estudos históricos, estudos geográficos, artísticos, culturais e, de maneira especial, estudos religiosos. Né? Ou seja, o manual vai se embasar, né? Vai pesquisar todas essas fontes, todos esses conceitos. Né? E aqui, né, é importante dizer que a elaboração desse manual não é algo rápido, né? Não é algo raso, que se faz, por exemplo, com um mês. Na nossa experiência, isso leva alguns meses. Esse grupo de trabalho aí trabalha 6, 7 meses para elaborar esse manual. E é algo, então, muito braçal, até hoje, né, vem sendo feito de forma muito braçal. Então, é nesse sentido, até para auxiliar as congregações que ainda vão criar o seu manual de identidade, que nós nos associamos aí também à Connect, né, ao Valmir e aos outros sócios, para disponibilizarmos diversos instrumentos, diversas soluções mais inteligentes, e agora o Valmir vai compartilhar conosco um pouco exatamente dessa ferramenta chamada Map 5D, né, que pode ajudar muito na construção, pode facilitar a construção e a elaboração do manual de identidade. Pois não, Valmir? Vamos lá. Tá ok? Volta só no comecinho, por favor, Valmir. Mais no início da apresentação. Ok, ótimo. Perfeito. Estamos ouvindo, estamos vendo. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, eu creio que sim. Ok. Então, vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui dessa solução, que ela foi criada aí em conjunto, né, com a Axis. É um conjunto de soluções, dos quais hoje nós vamos estar mostrando especificamente o MAP 5D. Tá? Então, do que se trata o MAP 5D? É uma ferramenta bastante genérica, mas que hoje nós vamos estar tratando especificamente aqui como essa ferramenta pode ajudar a construir o manual de identidade institucional, que vai bem em linha, né, com o que o Sebastião está, essa fala do Sebastião. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta tecnológica, ele é um produto que pode ser utilizado no computador, pode ser utilizado num aplicativo de celular, num tablet, enfim, é uma ferramenta que tem uma abrangência muito grande. Então, do que se trata o MAP 5D? Basicamente, ele é uma ferramenta de apoio à documentação de histórias relevantes. Então, quando você quer contar uma história,
quando você quer falar um pouquinho sobre a sua instituição, sobre a congregação ou sobre um fato histórico, tal, essa ferramenta ela possui uma série de conceitos que ajudam a contar essa história. Uma coisa importante, ela não conta o que ela tem de diferente. Se a gente falar, olha, um livro conta uma história também. O que ele tem de diferente de um livro? Essa ferramenta ela não é de uma forma linear. Então, normalmente, uma revista, um livro, uma publicação qualquer que a gente faça. Valmir? Deu uma travadinha aí, Valmir. Ah, ok. Então, o final que eu estava dizendo é que esse produto ele não se limita a contar uma história de forma linear. Ele é uma ferramenta que usa a tecnologia e que permite que as histórias possam ser contadas de diversas maneiras, né? E aí nós vamos ver em detalhe um pouquinho lá para frente isso. Mas é uma ferramenta que também amplia e agiliza a forma de contar uma história. Então, quando a gente vê, antigamente a gente poderia simplesmente contar uma história de forma verbal, de forma linear, mas hoje as ferramentas tecnológicas, elas permitem que você conte uma história de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira onde fique mais simples da pessoa que está ouvindo, ela possa reconhecer isso, tá? Então, a gente usa novas tecnologias e conceitos inovadores. E quais são esses conceitos inovadores? Veja bem, toda a história, se vocês analisarem, ela só tem 5 elementos. Não menos, não mais do que isso. Mas toda a história que a gente vai contar, vai mostrar uma história ocorrida, você vai dizer quando isso aconteceu e o que aconteceu, quem estava envolvido, onde aquilo ocorreu e de que maneira aquilo ocorreu, o como, né? Então, o quando, como que ele é importante? Se você tem uma história que se passou nos últimos 10 anos, é muito fácil para uma pessoa ter a compreensão disso. Agora, se você tem uma história secular ou milenar, como o Sebastião colocou aí hoje, né? Algumas congregações que têm uma história bastante vasta, nem sempre a pessoa que está do outro lado, quando ela ouve essa história, ela tem uma cognição fácil de entender algo que aconteceu há 700 anos, ou mesmo há 150 anos atrás. O que estava no contexto? O que estava ocorrendo também naquela época? Então, vocês vão ver que essa ferramenta ela tem uma cronologia, ele mostra de uma maneira muito prática, fato após fato, o que estava ligado, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo em outras regiões, naquele momento onde um fato é mencionado ali. O que aconteceu, geralmente é um texto, é uma explicação do que aconteceu, essa é a forma mais simples, eu diria que qualquer livro pode atender muito bem, uma revista pode atender muito bem o que aconteceu, porque é simplesmente um texto escrito. Quem estava envolvido nessa ferramenta, ela é muito interessante porque ela pode mostrar desde da história dessa pessoa, como uma imagem, uma fotografia, uma ilustração, se é uma pessoa que está envolvida numa época onde não existia fotografia ainda, você pode ter uma pintura, pode ter uma ilustração. Então, essa ferramenta permite que você consulte quem eram aquelas pessoas envolvidas de diversas maneiras. Onde aquilo aconteceu? Também é uma coisa que, quando você conta uma história simples de uma região que todo mundo conhece, basta citar o nome da cidade ou do local que todo mundo sabe. Agora, quando você conta uma história de cidades que as pessoas não conhecem, de locais que estão distantes, você precisa de um mapa para ajudar. E nós, dentro dessa ferramenta, ela tem um mapa bastante dinâmico que permite uma cognição muito fácil e entrelaçamento de fatos em diversas regiões, seja algo que aconteceu numa cidade, num estado, ou mesmo de um acontecimento que tenha ligações no mundo todo. E o último é como. O como aconteceu, eu digo que geralmente são as mídias. Então, se você está contando um fato, se você precisa divulgar essa informação, e se você tem ali, por exemplo, o discurso de uma pessoa, o áudio de um discurso que foi feito na época, uma imagem, uma fotografia,
de novo, uma ilustração, uma pintura que ilustre aquele acontecimento. Ou ainda um vídeo, se for algo mais recente, você pode ter uma animação, um desenho, para explicar, às vezes, para uma criança ou para uma pessoa que você queira fazer algo de uma maneira mais simples, você pode criar uma animação ou até um vídeo feito realmente no local. Então, essa ferramenta permite colecionar todo esse volume de informação, de pessoas, mapas, timelines, né, cronológicos, informações textuais e mídias. E por isso a gente fala Map 5D. Ele reúne essas 5 dimensões do quando, o que, quem, onde e como, num único local. Então, o que a gente fala é que essa ferramenta permite, com um único toque, com um único clique, seja no computador, seja no seu celular, seja num tablet, você absorver uma história que às vezes é um pouco complexa, porque ela tem diversos desdobramentos, diversas ligações com outros fatos, e que às vezes é difícil de explicar, mas que com essa ferramenta você pode não só divulgar essa informação, e vocês vão ver que também é uma ferramenta que permite que uma pessoa possa explorar esse volume de informação de maneira isolada. Quer dizer, se eu estou lá com o meu celular, se eu estou com o meu tablet e eu quero explorar uma história, eu tenho facilidade de explorar isso nas 5 dimensões, de forma não linear. Quer dizer, eu estou vendo algo que aconteceu lá. De repente, eu quero entender um pouco mais da geografia daquele lugar, ou o que aconteceu ali perto e tal. Eu tenho a um único clique, eu tenho acesso a informações ligadas geograficamente, ligadas pelo mesmo personagem, ligadas pelo mesmo tempo cronológico, e isso permite com que não só as pessoas que estejam estudando, que estejam fazendo uma pesquisa disso, ela tenha mais facilidade, como nós vamos ver também, se mais tarde você precisar contar uma história dessa para um mais jovem, para uma criança, a mentalidade das pessoas hoje de não ser mais linearizada, de você poder explorar os fatos de maneira em 5 dimensões, essa ferramenta ela permite essa facilidade. Valmir, só uma pequena intervenção aí. Aí, senhoras e senhores, por exemplo, né, as congregações que têm colégios, né, que têm escolas, essa identidade da congregação com uma ferramenta dessa, ela pode se tornar mais acessível, por exemplo, aos alunos da escola em determinado projeto, né, pedagógico, porque por conta dessa não linearidade, por conta dessa multiplicidade de recursos, ou seja, os próprios professores, não só da pastoral, mas o próprio professor de história, por exemplo, pode localizar ali o surgimento da congregação em determinado período histórico e explorar mais ali não só as questões internas da congregação, mas aquele ambiente realmente, aquele tempo histórico, né? Então, isso que o Valmir colocou é importante, porque dá uma dinamicidade e uma modernidade muito grande a esse manual de identidade. Pois não, Valmir? Isso mesmo, Sebastião. E aí, a ferramenta, ela permite, a ferramenta se divide basicamente em duas subferramentas, vamos chamar assim. Uma que é onde você coleciona esses dados. Então, você tem lá uma ferramenta onde você pode introduzir as imagens, os vídeos, os discursos, áudios, né? Você pode colocar ali fatos, você tem como colocar em que período aquilo aconteceu, em que local aquilo aconteceu. Então, isso é permitido, não só que você colecione essas informações, introduza essas informações próprias de uma congregação ou de um fato histórico que se queira, como também você pode interligar com fatos que, de repente, não são da instituição, mas que você encontra facilmente em outras literaturas, em outros sites, na Wikipedia, ou, por exemplo, fatos históricos relevantes e que, de alguma maneira, estejam ligadas com aquela identidade, com aquele fato, você pode pegar aquelas informações, pegar aquelas imagens ou mídias e trazer junto e fazer com que a história fique mais ricamente contada, permitindo para quem esteja consultando aquilo tenha um volume de informação não apenas daquilo que se foi colocado na congregação,
mas também interligado com fatos externos e que são relevantes àquilo. Então, permite criar uma ferramenta muito rica para isso, né? Bom, quais são as instituições que poderiam utilizar? Eu vou passar rapidamente, eu poderia dizer aqui, como o Sebastião falou, colégios e faculdades, que você pode contar essa história dentro das instituições que vocês tenham dentro da congregação. Você pode usar também para museus e grupos patrimoniais. Quer dizer, se você tem uma catedral, um museu, uma igreja que você queira contar história, você pode usar isso e disponibilizar parte dessas informações para um público geral. Então, não apenas dentro da congregação, mas se isso parte dessa informação, ela necessita, vocês necessitam que ela seja disseminada para o grande público, essa ferramenta ela permite esse tipo de coisa também. Logicamente, nós vamos enfatizar um pouco mais aqui o uso nas congregações e dioceses, e depois nós vamos falar rapidamente como isso pode fornecer material também para turismo religioso, né? Que é uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, em Itu, a gente tem uma dificuldade grande. Eu vejo muito falar, nós temos um turismo religioso aqui na cidade, várias igrejas, mas às vezes há uma grande dificuldade de fornecer informações arquitetônicas sobre as obras que estão dentro dessas igrejas, porque você não encontra com facilidade um guia turístico para, por exemplo, estar mostrando tudo aquilo que aquela congregação, que aquela diocese tem ali. Então, nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso também. Então, vamos passar rapidamente aqui. Colégios e faculdades. Essa ferramenta, ela empodera quem ensina, agilizando, né, aquela pessoa que está ensinando. Por quê? Porque se você tem um celular na mão, onde a um único clique você modifica, por exemplo, onde está acontecendo, em que época aquilo aconteceu, o que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, um professor com um celular, e às vezes a gente pode ligar isso num projetor, numa TV grande, ele, quando está dando uma aula, está dando uma explicação, basta alguém perguntar alguma coisa que pode estar completamente fora da aula dele, mas que tem a ver com aquilo que ele está explicando, rapidamente, a um único clique, ele vai para aquela região, vai para aquele personagem, ele pode dissecar aquele fato com mais detalhes de uma maneira muito, muito ágil. Então, a gente fala que empodera quem está dando uma explicação. E, por outro lado, ele amplia a cognição de quem aprende. Então, num processo educacional, se você precisa dar uma explicação, principalmente com essa nova geração, que ela pede muito, né? Ela demanda muito mídias, mapas, timelines, tal. É uma ferramenta que ela empodera o professor, mas ela também permite que um aluno ou que alguma pessoa que esteja fazendo uma pesquisa, ela possa explorar mais aquela informação, como eu disse, de maneira não linear, cada vez mais entrando no detalhe daquele momento histórico, daquele personagem, daquela pessoa, daquele fundador, o que ele fez mais. Então, essa ferramenta permite essa ampliação da exploração, consequentemente, amplia a cognição de quem aprende. Saindo da área de educação, a gente chamou aqui de museus e grupos patrimoniais. Então, por exemplo, se você tem um museu onde você gostaria de disponibilizar mais informações sobre as peças que estão ali, e você, às vezes, não tem pessoas que fiquem disponíveis o dia todo para isso, que tem um custo alto, e, às vezes, nem sempre você encontra pessoas disponíveis, você tem aqui uma forma diferente, através de um código de barras colocado do lado, ou um QR Code, que é um negócio mais moderno, até está aí na apresentação, um QR Code, que você pode colocar do lado de uma obra de arte, do lado de uma escultura, do lado de um símbolo que tenha, que você queira dar uma explicação melhor, você não precisa ter uma pessoa ali 8 horas por dia dando essa explicação. Você põe esse código de barras e, como toda a informação já foi inserida no aplicativo, ela permite que um visitante que entre numa igreja, numa catedral, num museu, ela possa explorar um pouco mais
as obras que estão ali dentro sem precisar de uma pessoa física auxiliando. Então, isso a gente percebeu aqui, né? Como é difícil você ter um guia turístico, às vezes não existe uma condição, como a visita é gratuita, você não tem como ficar pagando um guia para ficar ali dentro o dia todo, e algumas igrejas chegam até a fechar, não ficam abertas naquele período que os turistas estão aqui, porque não tem ninguém ali dentro para fazer uma explicação, para dar uma explicação melhor. Valmir, Então, só aproveitando, por exemplo, irmãs, irmãos, né, que estão aqui presentes, essa ferramenta, naquele centro de memória, né, que vocês constroem normalmente junto até com o manual de identidade, isso poderia ter, essa utilização que o Valmir está colocando, poderia estar presente exatamente lá nesse centro de memória, tá? Vai lá, Valmir, novamente. E uma coisa que eu sempre digo, ele pode atrair um público que hoje é mais difícil de atrair para museus, mais difícil de atrair para o meio religioso, que são as crianças, né? Porque como elas gostam muito de manipular o celular, de obter informações, quer dizer, essa é uma forma diferente de você atrair a atenção. Em alguns lugares fora do Brasil, eu já vi até isso sendo utilizado como uma ferramenta de obtenção de recurso financeiro, porque às vezes é uma ferramenta que ela pode dar uma informação básica, mas a pessoa que quiser uma informação mais sofisticada sobre aquilo, ele de repente adquire um aplicativo adicional que tem informações, e essas informações no aplicativo, ele inclusive ele fornece informações para deficientes visuais. Então, todo texto escrito dentro tem uma tecnologia que ele verbaliza tudo aquilo que está escrito. Então, um deficiente visual que queira conhecer um pouco mais sobre o que tem ali dentro desse museu, dessa catedral, basta ele chegar perto, ele por proximidade, ele pede para dar uma explicação sobre o que está, onde ele está naquele momento, e embora ele não possa ver, se for algo que ele possa tocar, que ele possa colocar a mão, automaticamente vem um áudio explicando um pouco mais sobre aquilo. Então, isso dá uma vantagem adicional para um público que também hoje é impossibilitado de apreciar essas informações patrimoniais. Valmir, mais 2 minutos para você, viu? Ok, estamos terminando aí. Bom, eu falei um pouco sobre o turismo, né? Ele pode criar um turismo virtual, pode criar um guia, inclusive para deficientes visuais. Como coloquei, informa e educa de uma forma diferente, de uma forma hoje mais, como é que eu posso dizer assim, apreciável, né, pelos jovens, né? Uma coisa muito importante, reduz custos não só com guias, mas também ele pode criar, como você não tem que ficar imprimindo essas informações a toda hora, você atualiza e o aplicativo está atualizado, eu digo que é uma aplicação verde, porque ela não gasta papel, não gasta tinta, não gasta logística para ficar distribuindo papel, não suja a cidade. Então, quem tem um celular tem um volume grande de informações sem consumir papel, sem consumir tinta e a qualquer momento, mesmo depois que ele saiu daquele meio, se ele não está mais na igreja, não está mais no museu, ele pode depois pesquisar um pouco mais fora da área dele. E, finalmente, né, o ponto principal aqui para as congregações, mas eu acho que a gente já disseminou aí. Você pode contar a história ano a ano da congregação, onde essa congregação atua, quem foram seus fundadores, seus ícones principais, quais foram os seus momentos marcantes com imagens, vídeos e áudios, né? E, como coloquei já, de uma forma verde e atualizável com custos reduzidos. Por que custo reduzido? Quer dizer, hoje, se você tem que imprimir algo para deixar lá como informação, 10 mil vai custar 10 vezes mais do que 1.000. 100 mil vai custar 100 vezes mais. Mas aqui nesse aplicativo, depois que você introduziu a informação ali dentro, se tiver uma pessoa utilizando ou 1 milhão de pessoas utilizando aquele conteúdo, você teve o mesmo custo de produção daquele material, de investimento nisso aí, e você tem acesso àquilo, inclusive em vários idiomas, em alguns casos, em vários idiomas, com um único custo. De uma maneira geral, é isso, pessoal. Fico à disposição para perguntas. Quem quiser depois conhecer a aplicação, pode marcar um dia para mostrar como ela funciona, como é que você introduz os dados,
como é que você explora essas informações, e eu fico à disposição de vocês aí. Valmir, se puder só parar aí de compartilhar, eu tenho um último slide para fechar. Ok. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um último slide. Só lembrando, então, o seguinte, né? Construído o manual, né? Como eu falei aqui, da importância, e o MAP 5D realmente pode ajudar muito nessa construção, em torná-lo, né, mais dinâmico, mais vivo, mais moderno. O último passo é a disseminação do manual de identidade, né? Quer dizer, a partilha interna, no primeiro momento interna, né? Ou seja, para todas as instâncias da instituição. E depois, se vocês têm um centro de memória, se vocês têm um memorial, um museu interno, o que quer que seja, por exemplo, o aplicativo pode ajudar muito nessa disseminação externa, mas a disseminação interna é fundamental. E é sempre necessário que haja estudos continuados, né, de aprofundamento quanto a esses traços identitários, na medida em que eles mudam também um pouco ao longo do tempo, né? Podem ser ressignificados, atualizados e assim por diante. O importante é que os traços identitários se tornem presentes, sejam tangibilizados, né, em todas as obras, em todas as tomadas de decisão. Ou seja, é importante que a província consiga fazer a congregação, que a identidade esteja fazendo parte, né, das decisões, das obras, de tudo que a congregação fizer, né? Para isso, é necessário que haja uma apropriação e uma internalização desses traços. Só a partir do momento que a pessoa, que cada uma, se aproprie, traga para si, incorpore, internalize esses traços, é que esses traços vão poder ser tangibilizados em tudo aquilo que se faz. Ok? Eu agradeço, nós agradecemos aí vocês, né? Agora, a sessão de perguntas e respostas, né? Por favor. Eu tenho já algumas anotações aqui, só gostaria de compartilhar, né? O Adilson lembrando, né, que também pode auxiliar de forma bastante efetiva no registro das crônicas das instituições, com certeza, né? Porque esse aplicativo ele é também um repositório, né? O Elvis, lembrando aqui, que poderia contribuir também, com certeza, né, com a dimensão vocacional, na pastoral vocacional, né, em atenção às novas gerações que são mais hiperconectadas, né? Com certeza isso pode fazer uma diferença grande, né? Uma irmã aqui perguntando se é possível mandar o material. Sim, nós vamos mandar o material. Perguntas, então, agora, por favor? Dúvidas, considerações, observações? Podem pegar o microfone e fazerem diretamente ou mandarem aqui pelo chat. Essa questão da identidade, né, é algo que na congregação de vocês, por exemplo, é algo claro? Vocês têm um manual de identidade? Vocês têm clareza desses traços tangíveis e intangíveis? Como é que vocês percebem isso nas suas congregações? Os leigos também, né, gente? Podem falar, fiquem à vontade, que quiserem falar, claro. Estão aqui presentes, né? Leigos e leigas. Vocês consideram relevante, por exemplo, esse tema, identidade, é algo importante ou não tanto? O que vocês acham, a partir do que a gente falou? Valmir, só aproveitando enquanto as pessoas pensam, eu tenho uma pergunta que ajudaria também para o público, né? Considerando que, por exemplo, a congregação, se for usar o MAP 5D, né, ela vai ter um monte de coisa própria, né, específica, dentro, né, da plataforma, como é que é o armazenamento desses dados? Por exemplo, esses dados ficam, por exemplo, no servidores da congregação, ou é tudo em nuvem? Qual que é assim, a segurança disso? A congregação pode confiar, por exemplo, que os dados já estão ali
protegidos, digamos assim, outras pessoas de fora não vão acessar, não vão hackear? Como é que é isso, Valmir, essa questão da hospedagem? Sim, hoje nós utilizamos essa ferramenta nas nuvens, tá? Então, ela tem, lógico, uma segurança muito grande, a mesma segurança que vocês têm hoje quando utilizam um e-mail do Google e tal. Aquilo é 100% inviolável? Certamente não. Hoje existem, é difícil imaginar que alguma coisa seja 100%. Os próprios bancos, o FBI já tiveram. Claro. Mas o nível de segurança é muito grande. Agora, se em algum momento for necessário que isso não fique na nuvem, ele fique direto no servidor da congregação, isso é possível de se avaliar, sim. A única desvantagem de quando você coloca dentro de um servidor da congregação é que se parte daquilo você quiser deixar disponível, por exemplo, para o público, aí teria que se pensar um pouco, né? Quebrar esse material em parte, vamos dizer, mais sigiloso e parte que possa ficar na internet à disposição de todo mundo. Mas isso talvez é bastante configurável. Talvez um site, né, da própria congregação, né, por exemplo. Né? Tem uma pergunta aqui, né, da irmã Gildete, se já tem alguma congregação ou diocese que já estão usando. Não, porque nós estamos, na verdade, fazendo o lançamento desse produto agora, tá? Congregação ou diocese, não, tá? Não tem ainda não. Tem uma outra aqui, pergunta, gostaria de saber se teremos a oportunidade de experimentar o aplicativo. Existe um demo? Sim, provavelmente nós vamos, né, Valmir, disponibilizar aí um demo dentro em breve para aquelas pessoas interessadas, né, que se inscreveram aqui, por exemplo, podem nos mandar um e-mail ou um WhatsApp, né? E provavelmente sim, vai ser possível um demo, né, a gente chama hoje de, como é que chama isso? Um aperitivo, né? Digamos assim, você experimentar por um curto período, por um período determinado, para conhecer um pouco mais. Sim, hoje a gente já tem, eu posso depois mandar aí, mas eu acho que seria até ideal, hoje o que a gente tem, ele libera, até por um tempo indeterminado, apenas as informações históricas, então tem história de diversos, histórias religiosas, histórias do Brasil e tal, mas nós podemos montar uma apresentação específica para congregações, onde a gente coloque conteúdos de cunho religioso específico, e nós podemos montar esse kit e, em seguida, disponibilizar a quem tiver interesse. Ok. Alguma outra pergunta, curiosidade? Aproveitando enquanto pensam aqui também, Valmir, uma coisa interessante que nós já conversamos até, mas acho que para o público é interessante, né? As congregações, elas têm, digamos assim, fontes próprias, né, muito específicas, né, como eu já falei, não só nas constituições e tal, mas tem, por exemplo, as crônicas dos fundadores ou dos primeiros tempos da congregação, tem as cartas dos fundadores, cada congregação organiza isso aí de uma forma diferente, mas todas têm um material interno muito rico, né, na verdade, de consulta, né? Como é que você acha que a congregação consegue, né, fazer o vínculo, por exemplo, desse material que fala lá de como a congregação foi fundada lá no ano de 1700 e pouco, a congregação consegue, usando o MAP 5D, fazer um vínculo disso, que é bem específico, com o momento histórico que estava acontecendo ali naquele momento, com aquela região, ou seja, uma questão aí mais geográfica também, fundindo, digamos assim, integrando uma informação mais aberta, mais geral, com essa informação mais específica? Pode sim. Lógico, se for uma informação que ela está amplamente divulgada, vai ser muito simples trazer essa informação. Se for alguma coisa que merece um tipo de pesquisa ou até uma mudança de linguagem para que aquilo fique mais adequado àquele tipo de leitor, isso pode ser pego esse material, transformado, dado essa conotação levemente diferente e colocado também no aplicativo. Esse aplicativo ele é super escalável. Então, o volume de informação que vai ali dentro, ele é infinito. Tudo que vai se colocando de imagem, tal, de texto, de conteúdo, de pessoas, ele vai assimilando.
Então, tanto pode-se utilizar fontes de informações que já estão disponíveis, como Wikipedia ou coisa do tipo, como também pode-se colocar informações específicas ali dentro ou alteradas, né? Uhum. Sim. Ô, Valmir, uma outra coisa interessante, quando você estava falando, eu ia fazer uma intervenção, mas passou, agora eu estou me lembrando. Nós, ao longo da construção do manual de identidade, né, que nós temos conduzido, uma coisa importante que nós temos recomendado é que, por exemplo, se façam vídeos com as irmãs idosas, por exemplo, né, as irmãs mais maduras, porque normalmente essas irmãs têm toda uma história de vida muito rica, né, às vezes histórias onde determinados traços identitários foram muito vividos assim de forma visceral. Então, a gente recomenda, por exemplo, que se façam vídeos, né, de 5 minutos, 10 minutos, para compor o manual de identidade. Claro que quando é escrito, né, o manual escrito, fica muito mais difícil. Como é que você vai colocar um vídeo num material impresso? Com esse aplicativo, eu vejo essa grande vantagem, né? Ou seja, você tem um texto, mas, ao mesmo tempo, você pode clicar ali e ter, por exemplo, um vídeo de uma determinada irmã elaborando melhor, a partir até de uma vivência pessoal, sobre determinado traço. Isso é perfeitamente possível, não é? É sim, e a ferramenta ela permite fazer isso de uma maneira muito simples, né? Então, se você tem um determinado fato, aonde você coloca esses pequenos vídeos, a gente chama de pílulas, né? São vídeos de 3, 4, 5 minutos contando alguma situação, você pode colecionar isso e ele facilita muito que você colecione esses vídeos e coloque num determinado fato lá. É possível, sim. Certo. Ótimo. Estamos com algumas perguntas aqui, né? Tem do Padre Paulo aqui, por exemplo. A redação, a linguagem de comunicação, depende da instituição que adquire ou tem uma assessoria para dar a linguagem de mídia? As duas coisas, né, Valmir? Eu acho, não é isso? Porque a instituição tem um espaço para se colocar de forma específica, particular, mas tem também uma assessoria, né, que pode ajudar aí a dar, por exemplo, se é se é um determinado documento ali dentro, voltado, por exemplo, para novas vocações, não é? Por exemplo, tem sim uma assessoria que ajuda a adequar, né, essa linguagem. A linguagem. Tem uma outra pergunta aqui da Madre Caritas, né? Como o conteúdo desta live pode ser auxílio para os institutos jovens? No nosso caso, temos 25 anos de fundação, ou bem jovens, né? Embora desejosas de poder, desde o começo, construir bases fortes de identidade. Muito bom, irmã. Sim, independe, né, na verdade, da faixa etária, né, da instituição, da congregação. Tanto para as jovenzinhas, como as senhoras que têm 25 anos de fundação, como para as muito antigas, né? Então, é perfeitamente tranquilo. A ferramenta, ela, na verdade, serve para tudo, né? Independe, então, e pode ser muito utilizada para as instituições mais jovens, tá? Eu digo que essas instituições mais jovens, né, elas, embora tenham um volume menor de anos, o que acaba acontecendo é que provavelmente o volume de imagens, fotografias, vídeos é muito mais rico, porque o início disso aí é um início onde a tecnologia já estava presente. Então, é possível fazer um volume muito grande, né, de documentação desses 25 anos, mesmo sendo um período relativamente pequeno. Sim, é verdade. Da irmã Gildete, né? É um aplicativo que será gerenciado pelo Axis Connect ou, após adquirir o MAP 5D, o aplicativo passa a ser de quem adquiriu? Valmir? Veja bem, o aplicativo ele passa a ser de quem adquiriu. O que acaba acontecendo é o seguinte: como esses aplicativos eles vão se alterando, vão se criando novas funcionalidades e até o apoio que se dá, às vezes, a determinada congregação ele precisa sempre de apoio para inserir esses dados, então o aplicativo é de uso permanente, né? Mas eu não sei se foi exatamente essa a pergunta. Existe sempre um apoio que tem que ser dado anualmente, porque existem estruturas como servidores, como atualização de versão, atualização quando novos celulares são desenvolvidos,
que aquilo tem que sempre estar sendo atualizado. Então, existem diversas formas de se adquirir o produto, desde algo que não precise ser comprado, que ele é um valor mensal, que vai depender de uma série, né, de fatores, de assinatura, e aí ela não precisa adquirir e comprar, enquanto aquilo já auxilia a evolução do produto, como também aqueles que querem, não, eu quero adquirir esse produto e quero que seja meu. Ótimo, ele pode ser feito assim, mas aí tem que ter uma manutenção anual para que todas as atualizações tecnológicas de novas ferramentas, tal, estejam envolvido naquilo. É um pouco similar, né, para facilitar o entendimento, do que a Microsoft faz hoje, né, com o Windows, com o próprio Office, né? Você pode adquirir, mas você tem uma licença também, né, que você paga um valor menor, mas é uma licença que aí toda atualização que tiver, você está coberto, né, digamos assim. Grosso modo, é mais ou menos essa a ideia. Alguma outra pergunta? Nós temos 1 minuto aí. Não? Bom, vejam bem, né? A ideia, é claro que essa apresentação do Axis às 10 é sempre uma apresentação mais rápida, né? É mais para trazer uma ideia nova, trazer um conceito, discutir isso de uma maneira um pouco mais técnica, mas sem muito aprofundamento, porque não há tempo suficiente, né? Mas a ideia hoje foi exatamente trazer, né? Reforçar a importância da identidade, do manual de identidade, e trazer, né, mostrar a possibilidade de se utilizar também uma ferramenta já de base tecnológica que pode facilitar o trabalho, né? Não vai fazer todo o trabalho, evidentemente, mas vai facilitar muito o trabalho de pesquisa, o trabalho de inserção, de elaboração, de construção do documento, do manual de identidade ou do portfólio de identidade, né? E aí, de uma forma bem mais flexível, né, digamos assim, do que quando ele é impresso, né? De quando ele é impresso, que fica ali, quando é impresso, ele fica mais, digamos assim, estático, né? Enquanto quando é um aplicativo, ele é muito mais dinâmico, a atualização fica mais fácil e assim por diante. Essa era a ideia, então, desse Axis às 10. Eu agradeço a todos, a todas, agradeço aí ao Valmir, viu? Obrigado, Valmir, por ter trazido aí para a gente, né, explicado aí. Sou eu quem agradece a oportunidade. Bom, e eu convido, né, no mês que vem, em abril, o Axis às 10, só relembrando, né, a última quinta-feira de cada mês, com exceção de quando a última quinta-feira cai no feriado, que aí a gente costuma antecipar para quarta-feira. O próximo Axis às 10 vai ser no dia 27/4, com o nosso parceiro na área de auditoria, falando de gestão de riscos, né? Dentro dessa visão de auditoria, gestão de riscos para evitar exatamente problemas contábeis, problemas financeiros, problemas com auditoria. Nós vamos ter aqui o Rodrigo e o Messias da Exactus, né, que também é do nosso grupo Axis, falando para os interessados aí. Vocês, se tiverem interesse nessa área, também estão convidados. Muito obrigado, viu, a todos, a todas, pela participação, pela presença, pela atenção aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente e até um próximo Axis às 10. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde.